Olá, irmãos e irmãs, eu sou Danúbia, sou missionária celibatária da comunidade Aliança de Misericórdia, consagrada. Vim hoje falar com vocês sobre a paternidade e a maternidade espiritual, que é uma característica muito própria dos consagrados, dos batizados, daqueles que entenderam o real sentido da missão do Reino de Deus. E eu queria partilhar um pouquinho da minha história com vocês, assim for da vontade de Deus, que isso possa ser um acréscimo também na sua vida. Eu sou Danúbia do Menino Jesus, hoje, mas nasci como Danúbia Aleixo de Oliveira, filha de Adelino Belíssimo de Oliveira e Maria Terezinha Aleixo de Oliveira. Essa é a minha raiz paterna e materna, e foi graças a eles que eu pude estar aqui hoje dando a minha vida a Deus. Quero começar falando sobre isso porque a maternidade, a paternidade espiritual não é algo somente característico daqueles que têm a sua vocação celibatária, que é essa doação completa ao reino de Deus. A paternidade e a maternidade espiritual também é uma missão de pais e mães na carne, que além de gerar os filhos de Deus através de um relacionamento, através do casamento, eles podem gerar também vida espiritual nesses filhos. Isso é muito importante que nós possamos entender. Nós somos chamados de filhos de Abraão na fé, porque foi a partir desse personagem, desse homem de Deus, que se cresceu, que se começou o relacionamento com Deus Yahvé, o Deus que nós cremos. Nós sabemos que o celibato, ele traz uma renúncia a um casamento com um homem ou uma mulher, e nos faz ser entregues somente a Jesus e a sua missão completamente. E eu queria trazer aqui um pouquinho dessa característica de ser pai e mãe, mesmo não sendo pai e mãe na carne, que é gerar o povo de Deus. A todos aqueles que o Senhor destina uma missão, Ele destina um povo. O Padre Henrique, nosso fundador, ele costuma dizer muito que atrás de cada um de nós existe um povo extremamente numeroso. E essa é a nossa responsabilidade. Pensar que atrás de nós existe um povo que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, em que a fé precisa ainda nascer, precisa ser gerada, precisa construir através de exemplos, através de doação, através de uma vida de fato entregue a Ele. E como o Senhor nos chama a conduzir um povo, Ele nos leva aonde nós não pensamos em ir, e Ele traz a nós um povo que nós nunca pensamos em gerar. E eu percebo que isso aconteceu na minha vida através do meu chamado, e se tornou muito autêntico isso, através de cada ano que eu pude viver aqui, cada experiência que eu vivi nas missões aonde eu passei. Eu tive a oportunidade de começar a missão no Ceará, na cidade de Barbalha, onde nós começamos em 2007 como fraternidade. Lá era um lugar onde não se conhecia aliança, e a gente começou uma casa de acolhida para os irmãos daquela região. E lá eu tinha por volta dos 22 anos de idade, e a gente começou essa missão lá com o pai e mãe. De fato, era a minha primeira missão fora, eu tinha saído da casa de formação e era o 3º ano de formação, e eu fui enviada para bem longe, e dali fui impelida, por aquela situação, a mudar um pouquinho a visão de ser filha dessa casa de formação, desses pais espirituais que eu recebi aqui na comunidade, que me instruíram na fé, que me ensinaram um pouco do que é ser missionária, e que também no seu papel de pais espirituais me impulsionaram à missão, me impulsionaram a esse desejo, essa realização missionária e consagrada, que eu tinha tanto desejo, mas sentia uma grande incapacidade. E foi nessa cidade, no ano de 2007, que aquela situação me proporcionou essa maternidade espiritual. Lá existiam homens, pais de família, alguns jovens que eram moradores de rua,
e que tinham apenas aquele lugar para se construírem, se reconstruírem humanamente, socialmente e também espiritualmente. Eu me vi ali numa situação em que nós precisávamos em algum momento dar a ele um suporte humano, dizer: você tem capacidade de sair das drogas, você tem capacidade de reconstruir a sua família, ainda que você tenha perdido a sua família, você tem capacidade de reconstruir, de recomeçar. Mas também muitas vezes eu, uma jovem que tinha apenas 22 anos, tive que exercer o papel de mãe, de pai, que dá bronca, que exorta, impulsiona realmente aqueles homens a reconstruírem a sua vida a partir da fé, apresentando a palavra de Deus, meditando a palavra, aconselhando. E por muitas vezes me marcou cada um daqueles homens que, ainda tendo construído a vida inteira em cima dos seus conceitos e das suas escolhas, vinham até mim chorando e sem esperança, sem possibilidade, sem perspectiva alguma. E como pai, como mãe, tive que sustentar no meu colo, de alguma forma, né? Dizendo que ele tinha sim possibilidade, muitas vezes dando bronca, muitas vezes dando o direcionamento que a casa pedia, que às vezes era duro, mas também acolhendo, dando força, dizendo que ele tinha capacidade, elevando as suas qualidades. E para mim todos eles marcaram muito o meu chamado e a minha vocação, principalmente ao vê-los depois na sua casa, junto com seus familiares, e até me chamando de mãe, e considerando de fato isso naturalmente. Que teu coração se encha ainda mais desse desejo, desse grande amor e dessa virtude de uma doação que chega a ser como a de um pai e de uma mãe. Santa Luzia, rogai por nós.